Olá, seja bem-vindo a mais um One Pocket. E a gente quer começar esse momento agora, cantando essa música que tão conhecida de todos, onde diz que nós cantaremos o amor de Deus a todo o tempo e que essa seja a sua oração nesse momento agora, nesse momento especial, onde você vai estar escutando um pouco da palavra, e que você possa meditar nela, meditar na palavra e louvar com a gente também. Dos montes corre para o mar o teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar o teu rio de amor por mim. Eu abrirei do meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Eu cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor. Quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra.
tome o lugar de honra. Que alegria estar mais um dia com você, e eu quero dizer que poder chegar aí até tua casa ou no caminho do trabalho, onde quer que você esteja, é maravilhoso. Mas eu quero só te explicar que quem está chegando não sou eu, essa cara feia aqui, mas é a palavra de Deus em nome de Jesus. E a mensagem de hoje é uma mensagem que veio diretamente do coração de Deus para estar te encorajando. E essa mensagem, ela foi escrita na palavra de Deus há milhares e milhares e milhares de anos atrás, num contexto diferente do nosso. Mas só que quando eu li o texto que nós vamos ler juntos aqui, eu fiquei muito assustado com o quanto que ele é atual para a situação que a gente está vivendo hoje. Quando a gente pensa numa pandemia global, junto com acontecimentos raciais, junto com um cenário político totalmente incerto, junto com uma questão de educação totalmente instável, junto com um cenário de perspectiva econômica que a gente não consegue prescrever o futuro, a gente vê um tempo de ansiedade em que a gente se vê executando, correndo atrás do vento, sem conseguir pensar em consolidar alguma coisa. Nós talvez podemos chamar o ano de 2020 de o ano da ansiedade, o ano das incertezas, o ano em que nós realmente não soubemos como reagir. Eu acho que se aparecer mais algum ano por aí em que aconteceu uma pandemia global, que para as igrejas nós fomos todos totalmente para o online e acontecerem situações como aconteceram com as nossas, nós vamos estar preparados. Eu não sei se isso vai voltar a acontecer, mas ninguém estava preparado para o que aconteceu. E por isso eu creio que todo o coração se encheu de ansiedade e preocupação, não só na área eclesiástica, ministerial, mas na área dos negócios, na área dos estudos, na área universitária, na área profissional e em tantas outras. E então a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a escrita da nossa história nos anos que se passam e a gente fala, puxa vida, esse tempo de incerteza e de tanta inconstância e ansiedade que eu vivi foi um tempo em que realmente eu não consolidei nada na minha vida. Foi um tempo em que o que será que Deus tem para mim? Quanto tempo que vai durar? Será que Deus quer que eu faça alguma coisa? Porque a gente sente que nós estamos pisando em terrenos instáveis. A mensagem que eu vim trazer aqui para você é extremamente atual, de acordo com algo que estava acontecendo em um período bíblico logo após que o povo de Deus havia saído de um dos períodos mais instáveis que eles já haviam passado, em que o povo de Deus não tinha perspectiva política, não tinha perspectiva financeira, não tinha perspectiva espiritual, não tinha perspectiva de liderança, não tinha perspectiva de sair do buraco da onde eles estavam. Eu quero que você esteja acompanhando comigo a leitura do livro de Zacarias, capítulo 4, e você vai entender muito bem o que eu estou falando. Deixa eu te dizer, meu amigo, nós temos um Deus que, apesar de as circunstâncias estarem dizendo que são incertas e que nós não podemos consolidar a nossa vida, que nós não podemos pisar em solo firme, ele diz: você pode sim, meu filho, andar sobre as águas, consolidar a sua fé,
ter certezas absolutas. Enquanto o mundo vive em incertezas, você pode ter certezas absolutas. A palavra de Deus vai dizer no livro de Zacarias, capítulo 4, o anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou, o que você está vendo? E eu respondi, eu vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? O anjo que falava comigo disse, você não sabe o que é? Eu respondi, não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, ou em algumas traduções muito conhecido, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será como uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo. Em meio às aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo, o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta, o que são aqueles 2 ramos de oliveira? O que estão fazendo aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu, você não sabe o que é isso? Eu respondi, não, meu senhor. Ele me disse, são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Tem compaixão de nós, Senhor. Esse texto é um texto muito interessante. O livro de Zacarias é dividido em 8 visões. Essa é uma das 8. E essa visão em particular é uma visão para dar certeza às lideranças do povo em meio a um tempo de incerteza, de que, mesmo em meio há muitas incertezas e pressões, há muitas coisas nebulosas pela frente, eles deviam prosseguir marchando no poder do Senhor. Como que Deus revela isso para eles? Por meio de algumas imagens. O profeta Zacarias tem uma visão que ele passa para a liderança de Zorobabel, que era o líder daquele templo, e Josué, que era o sacerdote do povo naquela época. Como eu falei, o povo havia voltado de 70 anos de exílio na Babilônia, onde eles haviam sido escravizados, onde eles haviam sido realmente perturbados. E quando eles voltam para a terra deles, Israel, eles são desafiados a reconstruir o templo. Mas só que quando eles começam a reconstruir, acontece que nem com a gente. Parece que tudo para. Parece que tudo não dá certo. Eles tentam começar alguma coisa, mas as pressões, as incertezas, as questões financeiras, a falta de recurso, as dificuldades que o momento propunha, não deixaram e não deixavam com que algo acontecesse, com que eles conseguissem fluir, com que eles conseguissem ir para frente. Então eles se sentiram travados e desistiram da obra. Mas então Deus, por meio do profeta Ageu em outro livro e por meio do profeta Zacarias, chega até o povo e fala: não é tempo de vocês pararem. Como que esse povo poderia, mesmo em meio a tantas incertezas como nós, no nosso tempo, conseguir consolidar, planejar, executar a obra de Deus, executar os planos que Deus estava propondo para eles com
com todas essas dificuldades, com uma realidade tão incerta, como que isso ia acontecer? Deus mostra a imagem de um candelabro, que são aquelas 7 lâmpadas bem conhecidas na realidade judaica. E essas 7 lâmpadas eram regadas por 2 oliveiras que não paravam de transmitir unção para elas. Essas 7 lâmpadas representavam a presença de Deus, a unção de Deus no meio do povo, acendida, bem presente ali junto ao povo do Senhor. E aqui a gente vai ver que a primeira coisa que o texto vai nos ensinar para como que a gente pode consolidar os desafios que Deus está propondo para o seu coração, no seu espírito, mesmo nesse tempo tão louco, e te desafiar a não desistir, mesmo que você esteja passando por tempos difíceis, nessa pandemia e nesse tempo, confiando na origem do poder para a obra de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor. E aqui a gente olha para o versículo 6, tão conhecido. Não é por força, não é por poder, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Zorobabel, Josué foram chamados para lançarem os alicerces do templo quando tudo parecia impossível, mesmo em meio às pressões. Os recursos não podiam os ajudar. O que eles tinham não era poderoso o suficiente. Quando eles olhavam para as próprias forças deles, eles não tinham força. Mas, quando eles olhavam para o poder de um Deus que é fiel, eles sabiam que eles podiam confiar. E era isso que o profeta Zacarias estava dizendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, fala: aquele que chama é fiel para cumprir. Eu quero te dizer que se o Senhor tem colocado coisas no seu coração e que se o Senhor confiou coisas na sua mão, Ele vai ser fiel para cumprir. O apóstolo Pedro, antes dele ser tocado pelo Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, quase tudo que falava, que saía da boca dele, era besteira. Mas só que no primeiro dia que ele recebe a unção do Espírito, no primeiro dia que ele é movido pelo Espírito Santo de Deus, milhares de pessoas se convertem ao nome de Jesus. Nós estamos cansados e desanimados porque nós não entendemos que Jesus é o verdadeiro Shabat, o verdadeiro descanso. Nós não entendemos que Jesus é a verdadeira videira, por isso os nossos galhos estão secos e não provamos do Espírito Santo de Deus. Nós não entendemos que Ele é o verdadeiro pastor e às vezes a gente busca consolo em tantos outros lugares e deixamos de buscar o pastoreio do verdadeiro pastor. Hoje, nos desafios da sua vida, para você consolidar a sua vida, mesmo em meio a um tempo que parece que a gente não pode consolidar nada, busque a fonte do poder do Espírito Santo de Deus. Eu casei no meio de uma pandemia e Deus fez uma obra maravilhosa, tirou recurso da pedra e Ele fez. Ganhei uma casa, ganhei uma família, ganhei o casamento, ganhei o ministério, temos ganhado coisas na igreja do Parolim, onde eu pastoreio, no meio de uma pandemia onde igrejas têm fechado. Por quê? Porque o Espírito do Senhor tem direcionado, Ele é a nossa força. A segunda coisa, como que a gente pode consolidar, mesmo num tempo onde todo mundo tem desconsolidado, com base na garantia da ajuda divina para superar as dificuldades. A Bíblia vai usar aqui uma figura de linguagem da montanha. A montanha simboliza o desafio que Zorobabel iria passar. A montanha significa aquele momento em que você está caminhando num lugar e de repente vem uma escalada muito difícil. E então Deus fala o seguinte: comigo indo à frente, eu transformo essa montanha em uma planície. Essa montanha em uma planície. Nós temos passado por momentos difíceis, por montanhas, mas Deus transforma, quando é da vontade dele, essa montanha em uma planície. Quando nós vivemos dentro da vontade dele e das propostas dele, Deus transforma os nossos desafios, traz novos recursos e Ele mesmo
transforma os maiores desafios nas maiores bênçãos. Eu quero ler um pequeno poema para você que eu achei muito lindo. Haverá dias ruins e escuros, mas Jesus estará em todos. Era um dia ruim, mas o mar se abriu. Era um dia ruim, mas caiu o pão do céu. Era um dia ruim, mas a água brotou da rocha. Era um dia ruim, mas as muralhas caíram. Era um dia ruim, mas os 300 venceram milhares. Era um dia ruim, mas Golias perdeu. Era um dia ruim, mas no meio do caos o Salvador nasceu. Era um dia ruim, mas o Senhor andou sobre as águas. Era um dia ruim, mas Jesus venceu a morte. Era um dia ruim, mas o Senhor nos abraçou mesmo em meio ao pecado. Era um dia ruim, mas o Espírito Santo veio e mudou as coisas que pareciam estar destinadas a serem sempre do mesmo jeito. O que eu quero dizer para você é que, às vezes, tudo que nós precisamos para consolidar algo na presença de Deus é de um tempo ruim, como uma pandemia. Porque no poder do Espírito do Senhor, Ele aplana as montanhas mais impossíveis. David Platt vai dizer que, como seguidores de Jesus, nem sempre sabemos para onde estamos indo, mas temos a certeza de saber com quem estamos indo. Terceira coisa, Deus não despreza os pequenos começos. Talvez Deus confiou uma empresa a você, um negócio a você, um sonho a você, um ministério, um pensamento, um pequeno começo. E o que a Bíblia vai dizer é que Zorobabel, ele precisava lançar o alicerce do templo, o alicerce, e continuar com persistência. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que despreza os pequenos começos, esse ficará alegre ao ver aquilo que Deus iria fazer por meio das mãos de Zorobabel. Eu acredito que nesse tempo, meus irmãos, às vezes a gente vai começar pequenininho, com dificuldade, com persistência, mas não desista, porque se isso vem de Deus, o Senhor vai fazer algo tremendo através da sua vida. E você não vai só executar, mas você vai pôr um alicerce firme. O alicerce que Zorobabel colocou se tornou o templo de adoração ao Senhor daquela época. Mesmo nesse tempo de incerteza, era o tempo de pandemia da época, mas Zorobabel fez a obra do Senhor em obediência. E ele me lembra a história de Charles Simeon, um homem que foi pastor na comunidade de Cambridge, e ele foi um homem de grande persistência. Ele não tinha como pastorear aquele local porque realmente ele sofria muitas retaliações. O povo daquela época não queria ele como pastor. Eles trancavam com correntes os bancos da igreja e às vezes até a porta das igrejas. Eles o recebiam com ovadas em cima do templo, em cima do púlpito, e muitas vezes ele, não aguentando a pressão do povo, ele se sentava e chorava. Esse homem aguentou isso, esse tipo de pressão, esse pregador, não por 1 mês, 2 meses, nem por 1 ano, mas por cerca de 12 anos. No total, esse homem chegou a pastorear aquela igreja por 54 anos. Dessa igreja saíram os maiores missionários da história da Índia. Esse homem começou pequeno, no meio de um tempo de tanta dificuldade, mas ele persistiu, lançando alicerces em meio a lágrimas e em meio a choros. Para terminar, Deus deu a Zorobabel um acesso livre à unção inesgotável para a obra do Senhor. Esse texto termina falando que esse candelabro que representava o Senhor e a sua obra queimando, ele estava regado com 2 oliveiras que o tempo todo vertiam óleo, que significava unção. E essas 2 oliveiras eram a figura de Zorobabel, o líder daquela época, e de Josué, o sacerdote. E a Bíblia fala no final que esses eram os 2 ungidos.
os ungidos para fazerem a obra de Deus. Quando Deus põe algo nas nossas mãos, Ele dá a unção para nós fazermos algo. Deus não vai te deixar na mão nesse tempo. Pelo contrário, Ele vai te dar o necessário para fazer aquilo que você precisa. Tenha fé. Aquele que semear chorando, colherá sorrindo. Por isso, nesse tempo em que parece que nós não vamos consolidar nada, creia que o Senhor fará uma obra linda através da sua vida. Não desista, persista, porque o Senhor vai consolidar mesmo em meio à aflição e à incerteza. Em nome de Jesus, que essa mensagem fique como encorajamento à sua vida. Deus te abençoe. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi. E para que os povos saibam, há um Deus em Israel. E eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser o teu altar.